E aí, pessoal, questão de número 51 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos que em Anchorage, eu acho que é, não sei como se pronuncia isso aí, mas deve ser em algum lugar, ou no Canadá ou nos Estados Unidos. As colisões de um veículo com um alce são tão comuns que são chamadas de CVA, né? Colisões veículo-alce. Suponha que um carro de 1.000 quilos derrape até atropelar um alce estacionário de 500 quilos em uma estrada muito escorregadia, com o alce atravessando o para-brisa, o que acontece muitas vezes nesse tipo de atropelamento. Letra A, ainda vamos ter 3 itens aqui pedidos. O primeiro vai ser: que porcentagem da energia cinética do carro é transformada pela colisão em outras formas de energia? Acidentes semelhantes acontecem na Arábia Saudita, nas chamadas CVC, colisões entre um veículo e um camelo. É o termo dado lá na Arábia Saudita. Então vamos lá. Qual vai ser a porcentagem da energia cinética dissipada na forma de outras energias no decorrer dessa colisão, né? Ou nesta colisão? Então nós temos aí o nosso carro que vai vindo aí, derrapa, perde o controle e bate no alce. Né? Coitado do bichinho. Bom, o que vamos fazer aqui? Nós não temos muita informação, não é, para essa situação. Nós temos apenas as massas dos envolvidos, que é a massa do carro e do alce. E que nós sabemos que após a colisão eles vão se mover em conjunto, né? Pode ser tratado como sendo um corpo único, já que o alce vai atravessar o para-brisa e ficar preso no carro. Então ambos vão continuar prosseguindo o movimento juntos, um com o outro, né? Coladinhos. Dessa forma a gente pode analisar aqui a conservação da energia, conservação da energia não, perdão, a conservação do momento linear entre esses dois objetos, antes e após a colisão. Como a gente sabe, o momento se conserva, então a quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão. E aí nós temos a nossa equação aberta. Né? Após a colisão, o carro e o alce vão prosseguir unidos, já que o alce vai estar preso no para-brisa do carro. Então a gente pode tratar como sendo um corpo só. Então a quantidade de movimento após a colisão vai ser a soma da massa dos dois objetos multiplicada pela velocidade deles em conjunto. E aí você pode expressar, né, que veio aqui na minha mente, caramba, mas numa batida sai estilhaço para todo lado, né? Então, mesmo que aconteça isso, considere-se que a perca de massa é desprezível, né? Já que a gente está aqui considerando eventos ideais. Antes da colisão, a gente tem a massa do carro vezes a sua velocidade, mais a massa do alce vezes a sua velocidade, sendo que ele estava em repouso. Então, a quantidade de movimento do alce antes da colisão é zero para o nosso referencial. Dessa forma, a gente pode isolar o termo velocidade, o termo não, a variável velocidade após a colisão, e nós temos que ela depende da massa do carro vezes a sua velocidade antes da colisão sobre a massa dos dois corpos em conjunto, né? Carro mais alce. Então, a gente aqui separou uma expressão que descreve a velocidade do conjunto após a colisão. Isso aqui vai ser necessário para que a gente trabalhe as energias cinéticas envolvidas nos corpos. Então, vamos aqui agora olhar em termos de energia cinética essa situação antes da colisão e depois após a colisão. Então, nós temos o seguinte. Antes da colisão, o alce estava em repouso. Então, a energia cinética dele é nula. Então, a gente não vai ter aqui somas de energia cinética. Só temos a energia cinética do nosso veículo, que é dada por um meio da massa do veículo, m2, aqui, né, considerei como sendo m2, vezes a sua velocidade ao quadrado antes da colisão. Esse V0, entenda-se V0 como sendo antes da colisão, né, ou imediatamente antes da colisão. Após a colisão, nós vamos ter o seguinte.
o objeto, né, o alce e o carro, vão se mover em conjunto, como se fosse um corpo só. Então, nós vamos ter aí que a energia cinética após a colisão vai ser 1/2 da massa do conjunto, carro mais alce, multiplicada pela velocidade desse conjunto ao quadrado. Então, nós temos aqui a nossa energia cinética antes e após a colisão do nosso sistema aqui, ou do nosso problema. Como ele quer a energia dissipada pela colisão entre o alce e o carro, a gente vai analisar a energia cinética após essa colisão. Obviamente que essa energia ela vai ser menor que a energia do sistema antes da colisão, já que na colisão a gente vai ter o quê? Vai ter som, vai ter calor produzido, atrito, etc. e tal. Então, pegando a nossa energia cinética após a colisão, a gente vai ter o seguinte. A gente vai substituir alguns termos aqui. A massa, né, que é dada por quem? A massa do alce mais a massa do carro. E a velocidade após a colisão, que é dada por essa expressão aqui dentro do retângulo em azul, que a gente fez trabalhando a conservação do momento. Lembre-se que pela equação do momento, a velocidade após a colisão é dada por essa expressão aqui. Então, a gente pode substituir ela na variável aqui da nossa energia cinética após a colisão, já que essa velocidade é a mesma daqui da nossa análise da conservação do momento. Então, nós vamos ter 1/2 da massa total multiplicada, dentro de parênteses, né, o termo da conservação da energia, né, que representa a velocidade do conjunto após a colisão. A gente pode reorganizar alguns termos aqui, como por exemplo, como está tudo ali elevado ao quadrado dentro de parênteses, a gente vai ter a massa do carro ao quadrado, a velocidade dele antes da colisão elevada ao quadrado, e mais importante, no denominador, a gente vai ter a massa total do conjunto elevada ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui, ó, um quociente entre esses termos, que a gente sabe que isso aqui vai ser M1 mais M2 vezes M1 mais M2. Então, eu posso eliminar um desses termos com esse aqui do denominador. O quociente entre eles vai ser 1. Com isso, a nossa energia cinética final fica com essa cara aqui, né? Sobrando 1/2 da quantidade de movimento do carro antes da colisão sobre a massa total do sistema. Então, dessa forma, veja bem, KI é a nossa energia cinética antes da colisão e KF é a nossa energia cinética após a colisão. Lembre-se que isso aqui, KI, é naturalmente maior que KF. Porém, tem um monte de termo aqui que a gente não conhece, né? Na verdade, só um, que é a velocidade do carro antes da colisão. A gente só não conhece esse termo aqui, não é? Então, a gente vai ter que dar um jeito de eliminá-lo. Como ele quer em termos de porcentagem, a gente usa a regra de 3. Então, a energia cinética do carro, como a gente quer a perca da energia, né, do nosso carro, né, na colisão, então a energia cinética representa a energia cinética total do sistema, né? Então, ela é o equivalente ao nosso 100%. Então, a nossa variação de energia cinética, ou seja, a perca da energia cinética, vai representar a porcentagem que foi dissipada na forma de outras energias, né? Porque se a gente fizer KI menos KF, né, a gente vai ter aí um valor de perca da energia cinética, que essa energia vai se reduzir. Então, reorganizando os nossos termos, nós vamos ter o seguinte, que essa porcentagem vai ser o quê? Equivalente ao quociente entre a variação da energia cinética, que acontece durante a colisão, sobre a energia cinética total do sistema, né, que é o nosso KI, né, ou seja, o valor máximo que ela tinha, multiplicado por 100, né, para dar aí em termos de porcentagem. Aí, como eu falei, né, ΔK é quem? Nosso KI menos o KF, né? O valor da energia cinética maior, que foi antes da colisão, menos o valor da energia cinética menor, que foi após a colisão. Então, ela fica desse jeito aqui.
Substituindo os termos, nós temos o seguinte, quer dizer, reorganizando aqui essa, essa fração, nós vamos ter o seguinte, que a nossa porcentagem vai ser dada por quem? 1 menos a razão entre KF e KI. Essa razão aqui, obviamente, vai ser menor do que 1, né? Que vai dar um decimal. E aí a gente multiplica pela porcentagem e dá os termos em percentuais, né? Não em decimal. Aí, mesmo que desse em decimal, aí você já ficava ciente em quanto que em porcentagem isso valeria, né? Então não tem muito mistério nessa parte aqui. Então agora sim, substituindo os nossos termos, a gente tem que dar um jeito de eliminar essa variável aqui, a velocidade, que a gente não conhece ela. Então, vamos organizar aqui os nossos termos de modo a gente eliminar. Então, nós temos aqui fração sobre fração, não é? O que é que a gente pode eliminar aqui? Bom, eu posso eliminar o 2 e reorganizar o termo, né? Fazer a multiplicação de fração sobre fração, né? Todo mundo sabe, né? Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, ela fica com essa cara aqui, ó. E aí, olha só que maravilha, todo mundo se multiplicando, né? E incluindo a nossa variável que a gente não conhece, que é a velocidade. E a gente elimina essa tinha. A gente pode eliminar também a massa do carro, né? Nós temos a massa dele ao quadrado no numerador e a massa dele no denominador. Então, um desses termos pode ser eliminado. E dessa forma, ficamos com 1 menos a massa do carro sobre a massa total. Então, veja que, em termos de energia cinética, a gente só vai depender aqui da razão entre as massas, né? Embaixo, quer dizer, entre a massa do carro e a massa total do sistema. Resolvendo aqui essa soma entre fração, isso vai ficar com essa cara aqui, ó, né? Se a gente fizer o MMC aqui, ó, né? Porque a gente tem ou então já resolvi aqui direto, substituir os valores e já resolvia, subtrair por menos 1. O resultado final vai ser o mesmo. Pronto. Como a tela ali acabou, eu passei para essa de cá. E aí sim, agora a gente substitui os termos. A massa do camelo, 500 kg, né? Esse M1 é a massa do camelo, lembre-se, sobre a soma da massa total do sistema, né? 500 kg, que é o camelo, mais 1000 kg, que é o carro, e depois você multiplica por 100 para ter o valor da porcentagem. E isso vai dar aí um terço, né, de 100%, o que nos dá aí 33,33%, ou seja, um terço da energia cinética do sistema é dissipada em outras formas de energia. Quais formas? Idem, qualquer uma aí que seja dissipativa, seja por energia sonora, energia térmica ou energia térmica, o que mais? Sonora, o que mais pode ser dissipada? Não vou lembrar aqui. Se eu parar aqui para lembrar, eu vou deixar o vídeo maior do que já está. Então vamos para a nossa letra B. Que porcentagem da energia cinética do carro é perdida se a massa do camelo é de 300 kg? Bom, o que muda na situação que nós temos agora na letra B é a massa, né? Que agora, em vez de ser um alce, é um camelo. Então, o que muda é a massa. Então, todo o desenvolvimento que a gente fez ali na letra A serve para a letra B. O resultado final é a gente chegar nessa mesma expressão aí, do lado, né? Que a porcentagem vai ser a massa do camelo sobre a massa total multiplicado por 100. Né? Vai ser, como a situação é a mesma, o desenrolar, desenvolvimento do enunciado vai ser o mesmo até a gente chegar aqui, né? Como a gente fez na letra A. Então, basta agora, né? Ficou mais fácil. Basta agora a gente só substituir os valores. O que vai nos resultar aí com 3 sobre 13, né? Da massa da energia cinética do sistema. O que dá aí, em termos de porcentagem, 23,1%. Então, a massa menor, a perca de energia, a dissipação de energia cinética é menor, né? 23,1%. E aí, na letra C, você observa o seguinte, ó. No caso geral, a perda percentual aumenta ou diminui quando a massa do animal diminui? Bom, temos dois exemplos aqui, né? Quer dizer, temos um exemplo
né, que é a nossa letra B, que mostra que quando a massa diminui, o termo percentual também diminui, né? Então, aqui a massa do camelo foi reduzida, né, em relação à massa do alce, 500 para 300 quilos, e veja que o percentual também se reduziu. Então, isso significa que quanto menor a massa do objeto envolvido na colisão, menor vai ser o percentual de perca de energia cinética para outras formas de energia. E aí, se você tiver curioso se isso realmente acontece, é só ir substituindo, né? Então, por exemplo, aqui, sei lá, coloca aí sei lá, um outro animal que pese 200 quilos aqui. Então, aqui seria 200, né? Em mim seria 200 aqui e aqui. Né? Quanto é que isso daria? Né? É só notar, né? O valor do carro vai ficar fixo, né? 1000, né? E está perguntando aqui do objeto que está sendo colidido. Então, quanto menor o valor no numerador, você nota que menor vai ser o percentual em termos de energia cinética. Né? Então, para não ficar em minhas palavras, aqui um textinho para simplificar o que eu acabei de dizer. Né? À medida que a massa do animal diminui, a porcentagem de perca de energia cinética também diminui. É só olhar, né? É uma questão de razão e de fração, né? Se o valor do numerador diminui, o resultado da fração também é menor. Muito bem, pessoal. É isso aí que nós temos para hoje com essa questão. Espero que vocês tenham acompanhado o meu raciocínio, né? Que eu tenha ajudado a vocês na compreensão desse problema. Curtam, compartilhem para ajudar o canal a crescer. Se você é novo, se inscreva para acompanhar conteúdos novos. E como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. Fui!